É provavelmente a doença psiquiátrica mais comum da sociedade atual. Estima-se que uma em cada 5 pessoas sofra ou venha a sofrer de depressão ao longo de toda a sua vida. É nas mulheres que este problema mais incide, afinal são elas as mais emocionais, não sendo por isso de estranhar que os transtornos psicológicos afetem mais o sexo feminino. Dados mostram que 10% das mulheres sofre com esta doença. Mas engana-se quem pense que este é um problema vivido apenas pelo doente. A depressão prejudica todos os que convivem com a pessoa, seja família, amigos ou o próprio ambiente profissional. Muitos tentam explicar as causas da depressão e algumas teorias defendem até que é um problema hereditário ou genético. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, uma única situação pode desencadear todo este problema. Falta de autoestima, as críticas constantes de terceiros, uma perda significativa, desemprego, solidão ou um acontecimento traumático podem estar na origem da depressão. Entrar em depressão é mais fácil do que sair dela. Perde-se a noção da realidade, perde-se o interesse pela vida e cai-se num abismo sem fim, onde a única companhia é uma tristeza constante. Se você tem ou conhece alguém com os seguintes sintomas: ansiedade, sentimentos de culpa, dores nas costas, fadiga e cansaço, perda de interesse, dores musculares, insónia, falta de apetite, tristeza e choro, procure ajuda rapidamente. É que, se não for tratada, um caso de depressão crónica pode mesmo levar ao suicídio. Hoje em dia existem sites e até linhas de apoio a problemas como este. A linha Amigo 24 Horas, por exemplo, chega a receber uma média de 30 telefonemas diários somente relacionados com casos de depressão, uma doença que os voluntários desta linha não encaram de ânimo leve e sabem bem da sua gravidade. Nós encaramos com grande preocupação e com grande cuidado, porque as pessoas que nos contactam com esse tipo de problemas são pessoas que precisam de alguém para as ouvir, especialmente, não somente através de ligação, que recebemos bastantes ligações atualmente com esse tipo de problemas, mas também através de e-mails, que são pessoas que têm vergonha de falar, então elas enviam-nos um e-mail, escrevem, desabafam ali aquilo que elas não têm com a família, não têm coragem de falar. Então é uma das nossas grandes preocupações, é de ouvir e orientar para que a pessoa possa alcançar uma vida completamente diferente daquelas que tem. É preciso ter cuidado na forma como se fala num primeiro contacto com a pessoa vítima de depressão? Sim, porque temos que, em primeiro lugar, não assustar a pessoa, não é? E como estava a falar no início, em princípio temos que ouvir. E só depois de ouvirmos e tentarmos perceber a raiz do problema, não é? É que podemos aconselhar, mas sempre assim com bastante cuidado, porque são pessoas que estão bastante fragilizadas por diversas situações que estão a passar na sua vida. E então nós queremos é realmente que a pessoa ouça, porque nesses momentos às vezes não é muito fácil a pessoa conseguir ouvir, ela quer mais ser ouvida. Então, que ela ouça, que ela pense um pouco naquela situação e tentar mostrar-lhe que sim, existe uma solução, que é possível ser feliz. Porque uma palavra pode marcar toda a diferença. A linha Amigo 24 Horas está disponível pelo 21 836 8008 e promete não dar descanso a todos os seus problemas. Este número que você acabou de acompanhar é o número que nós temos atendido a muitas pessoas que sofrem com depressão, com baixa autoestima, com complexo de inferioridade, enfim, tudo que originaliza uma depressão. Você que agora se encontra decepcionado, triste, depressivo, ligue para o 21 836 8008. Nós temos paciência de lhe ouvir. Talvez ninguém queira lhe ouvir. Ninguém esteja mais com tanta paciência de lhe ouvir, mas nós lhe ouvimos e lhe ajudamos porque fomos ajudados. A depressão, como mencionou nesta matéria, é uma porta de entrada para muitos outros problemas. Quantas pessoas já não chegaram a tentar tirar a sua vida por conta de uma depressão? Quantas pessoas perderam famílias, trabalhos, perderam a vida por conta desta doença do século, mas nós sabemos a raiz. Se você sofre com isso ou tem algum familiar que sofre com esta doença, comunique ele agora, que começamos o programa A Hora do Milagre para ajudá-lo, para dar a si
a solução, o remédio sim, que não ameniza ou melhora, mas que pode curar esta depressão. Nós iremos agora à central da linha Amigo 24 Horas. A Paula já está ali preparada para lhe orientar como você fazer agora para entrar em contato conosco. Olá, Paula, bom dia. Bom dia, nós estamos aqui diretamente da nossa linha Amigo 24 Horas, na Central do Porto, e você pode ligar para uma das nossas atendentes que estão preparadas para lhe ouvir, lhe atender, orientar. Se você ainda não ligou, pode ligar através do 21-836-8008, como fez o senhor Jonathan de Espinho. Ele está arrependido porque traiu a sua esposa e ela pediu o divórcio, mas ele não consegue viver longe dela. Diz que se ela não o aceitar de volta, vai colocar o fim à vida dele. O senhor Rodrigo de Chaves, que tem uma filha de 6 anos que não consegue falar. Os médicos procuram explicação para o caso e ele pede oração nesse sentido. A senhora Orlando de Peniche, ela sofre com traições, maus tratos do namorado, no entanto não consegue deixá-lo porque o ama e não sabe o que fazer. E assim tem sido tantas pessoas que diante do problema, diante de uma situação difícil, o seu interior se desfalece, ela se sente mais fraca ainda diante das lutas. Se você necessita receber forças nesse momento da sua fraqueza, esse momento que você está a passar, talvez o momento mais difícil da sua vida, uma perda, uma traição, situações que você jamais imaginou passar, não deixe de participar nessa quarta-feira, que é a reunião que vai cuidar do seu interior, onde você vai receber forças, estar pronta para enfrentar as dificuldades, enfrentar os desafios de cabeça erguida. Sem dúvida, Ana Paula, obrigado. E você agora pode fazer isso, como a Ana Paula orientou. Nós temos afirmado sim que podemos lhe ajudar. Não estamos aqui lhe enganando, estamos esclarecendo que você deve fazer a sua parte, mas nós, sem dúvida, faremos a nossa parte. Nós iremos agora ali ao salão do Cenáculo de Vila Nova de Gaia, onde o Fábio está com o senhor Joaquim. O senhor Joaquim que chegou ao centro de ajuda e sim, foi ajudado. Olá, Fábio, bom dia. Olá a todos, eu estou aqui direto do Cenáculo de Gaia com o seu Joaquim. Um homem que passou tantos problemas na vida que ele pode falar sobre o que é sofrer. Ele conhece o sofrimento. Hoje, seu Joaquim, tudo bem? Hoje está tudo bem. Mas cita um pouquinho já para a gente saber quais foram os problemas que o senhor passou. Os problemas que eu passei antes de conhecer o centro de ajuda, eu era uma pessoa muito revoltada. E então, nessa revolta, eu acolhia-me nos jogos, nos cafés e na prostituição até, que eu era um homem casado e andava nesses vícios. E, quer dizer, isso, creio eu, destruiu completamente a vida, a família do senhor. Sim, porque comecei-me a desentender com a minha esposa, não é? Imagino. Bom, o senhor vai contar daqui a pouquinho mais detalhes a respeito disso, mas como um homem que foi viciado em jogos, em prostituição, viciado na noite, vamos colocar assim, conseguiu dar a volta por cima na sua vida. Daqui a pouquinho aqui no programa. Ok, então, Fábio, daqui a pouquinho, seu Joaquim vai contar para o Fábio com mais detalhes como ele venceu todos esses problemas e essa má pessoa, esse mau caráter, esse mau comportamento que ele tinha, como que ele superou tudo isso. Nós perguntamos para si, você quer um dia contar o antes e o depois da sua vida? Então, eu queria que você acompanhasse com atenção agora o caso verídico da Mariana, que chegou ao centro de ajuda assim, veja só. A minha vida era uma vida completamente destruída. Casei 2 vezes, divorciei 2 vezes. As minhas filhas eram perturbadas devido também ao divórcio meu com o pai delas e andavam com más companhias. E fumavam, inclusivamente, quando o pai estava em casa, antes do divórcio, elas tiravam tabaco ao pai e o pai não dizia nada. E depois também bebiam porque era moda também beber.
A minha filha mais velha, com 16 anos, já tinha feito 2 tentativas de suicídio registadas no hospital. Rapou o cabelo, só deixou assim uma franja de lado, assim perturbada, vestia de preto, era skinhead, tinha com as mangas a tapar as mãos, e eu sofria, não conseguia dormir, não conseguia trabalhar, 2 meses e meio com baixa. Além disso, tinha problemas de intestinos, tinha problemas de garganta, tinha problemas de coluna, porque o meu trabalho também era duro, e eu ficava muito nervosa, eu gritava com as pessoas, eu respondia mal no trabalho, eu tinha ódio do pai das minhas filhas, tinha ódio do coordenador na fábrica, tinha ódio de toda a gente. Rara a semana que eu não faltava ao trabalho, ou chegava atrasada porque adormecia, ou porque tinha que ir com elas ao médico, éramos conhecidas por esses problemas. Andava nas consultas externas do Hospital do Júlio de Matos. E depois a minha filha mais velha também ia para lá para as consultas de psiquiatria juvenil. Eu andei 19 anos nas bruxarias, à espera que as coisas se resolvessem com o pai das minhas filhas, com as minhas filhas, mas cada vez a minha vida estava pior. Então uma vizinha falou-me no centro de ajuda e eu informei-me e fui sozinha. Daí para cá a minha vida foi mudando, não foi tudo de um dia para o outro, mas graças a Deus, gradualmente, e houve mudanças rápidas porque eu fui curada da depressão nervosa no primeiro dia que eu entrei no centro de ajuda. Hoje a minha vida está bem, eu estou feliz, tenho saúde, tenho equilíbrio, as minhas filhas também estão equilibradas na vida, têm um bom trabalho, não são perturbadas. Hoje estão muito bonitas, não têm mais aquele aspecto, nem de roupas rasgadas, nem de cabelos todos cortados. Hoje está tudo bem. Hoje estou totalmente curada, liberta e feliz. E tenho uma família feliz também. Agora nós deixamos bem claro para si que sim, você tem condições de ser feliz, porque, poxa, veja tudo que a Mariana contou. Parece até que a vida dela faltava espaço de tantos problemas que ela tinha. Problemas sentimentais, espirituais, problemas por cima de problema, e para se agravar, sofria de uma profunda depressão. Não fique se julgando uma pessoa infeliz, não fique a se perguntar por que você sofre tanto. Não dê tanta atenção àquilo que você não deve dar atenção, mas dê sim atenção a oportunidade da mudança da sua vida. Nós temos mostrado aqui pessoas comuns como você, pessoas simples, mas pessoas determinadas. E eu lhe faço uma pergunta: até que ponto você vai deixar esta depressão na sua vida? Ao ponto de você querer tirar a sua vida? Ao ponto de você querer se jogar na linha do comboio, é isso? Até que ponto você vai deixar esses problemas tomarem de conta da sua vida? A Mariana, ela é a prova de que no centro de ajuda nós não esperamos o problema piorar, mas nós damos um ponto final nele. Você pode sim hoje estar conosco. Nós estendemos esse convite à senhora que é católica. Não deixe sua religião. Não estamos interessados em lhe tirar da sua igreja. Estamos interessados sim em tirar sua vida desse sofrimento. Senhora que é bruxa, tem vivido na bruxaria, tem feito consultas, entre aspas, a senhora pensa que tem ajudado tanta gente, mas está aí a senhora com a sua vida infeliz. Não lhe julgamos, não lhe condenamos, queremos lhe ajudar. Esteja hoje conosco. Ninguém vai perguntar a sua religião, ninguém vai lhe perguntar o seu grau de escolaridade, nada. O centro de ajuda é um lugar onde você entra e é ajudado. Sem dúvida, o senhor Joaquim, a Mariana, enfim, as Marias que já deram testemunhos nesse programa, provaram isso, que não há preconceito. O preconceito pode haver desta tela para frente. Quando você olha para si e diz, não, mas eu tenho uma religião, não, mas o meu pai, a minha mãe me ensinou assim. Eu repito, enquanto você tiver dentro de si esse preconceito, sua vida sempre será essa lástima, este sofrimento. Me desculpe a expressão, mas às vezes nós temos que falar dessa maneira para lhe acordar. Por que você está acompanhando essa programação? Porque, sem dúvida, a mão do autor da vida quer lhe alcançar. Caso você queira estar hoje conosco, procure o centro de ajuda mais próximo. O nosso cenáculo, aqui no Porto, é situado na rua Egas Moniz, 485, bem em frente ao quartel militar da Constituição.
E caso você seja de Lisboa, nós temos a nossa sede internacional da Europa, situada na rua Dr. José Espírito Santo, número 36, ali bem próximo ao metro de Chelas. Você pode encontrar em vários horários. Nós temos reuniões às 7h30, às 10 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde, às 18 horas e às 20 horas. Mas fora desses horários, o centro de ajuda continua aberto. Caso você queira falar comigo, a minha ajuda, eu estarei ali de prontidão para lhe ajudar. Na Ariosa, na rua 3 de maio, número 285, essa morada que você acompanha agora. Ali bem próximo ao cemitério de Pedroso. Você que é morador de Maia, Hermesim, de São Mamé, de Valongo, e você quer a nossa ajuda, nós estamos perto de si e lhe oferecemos essa ajuda, porque podemos lhe ajudar. Eu sofria com problemas de saúde. Já desde criança, eu nasci com 3 rins. Tinha bastantes infecções, minha mãe não dormiu uma noite sossegada, porque gritava toda a noite. E na altura os médicos até queriam me operar, mas os meus pais tinham medo, é uma operação de risco para um recém-nascido. Os médicos, como era uma doença que não conheciam, era uma situação que não sabiam até que ponto podia se estender. Minha família era completamente destruída. Minha mãe sofria depressão, o meu irmão estava nas drogas. Nós sofríamos muito porque nós não tínhamos paz dentro de casa. O meu irmão, todo o dinheiro ele gastava nas drogas. O meu irmão desapareceu 3 dias, que a gente não sabia dele. E depois ele chegou a casa e não sabia onde é que tinha estado. Tínhamos telefonado para hospitais, tínhamos telefonado para a polícia, não havia, ninguém sabia dele. Ao fim de 3 dias é que ele apareceu. Depois que eu comecei a frequentar as reuniões de centro de ajuda, eu fui curada, não fui operada, simplesmente o órgão que estava a mais ele desapareceu. A minha mãe já não é depressiva, o meu irmão foi liberto das drogas. Ele hoje é uma pessoa que não depende mais de drogas, nem nada, está casado. E hoje somos uma família feliz. Eu tinha uma vida muito triste, porque eu desde pequena não dormia, tinha pesadelos, insónias. Eu tinha, pronto, às vezes que eu queria mexer e não conseguia. Depois comecei a dar nos médicos, a tomar a medicação. Mas aquela medicação era assim, só aquelas primeiras horas, depois pronto, já não dormia mais. De dia, sempre este mal-estar, esta ansiedade. Eu sempre trabalhei, eu sempre fazia as minhas coisas e assim, mas nunca estava bem. Às vezes tinha a sensação que ia morrer. Eu fui a todo lado, a mulheres videntes, quer dizer, eu corri tudo. Mas nada passou. E piorava ainda. Eu estava desesperada com essa situação. Eu tinha uma colega que soube da minha situação e então ajudou-me bastante, porque ela disse-me logo, vai ao centro de ajuda. Hoje estou bem, não tenho nervos, não durmo bem, sinto-me bem em todo lado. Já não tenho medo, não sou nervosa. Não há palavras para explicar mesmo aquilo que eu tinha e que me estou hoje. Ainda estamos a meio da semana e você já se sente cansado e sem forças? No Centro de Ajuda temos a palestra indicada para si. Todas as quartas-feiras cuidamos do seu bem-estar interior, com reuniões ao longo de todo o dia para se adaptar à sua disponibilidade, especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Deixe para trás o stress, o desânimo e a falta de motivação. Saiba mais em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218-368-008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Eu era uma pessoa muito sofrida, muito destruída na saúde, na vida financeira, em todos os campos da minha vida. Portanto, com os nervos que eu tinha, destruía tudo. Eu agredia o meu marido, jogava as coisas fora, partia tudo. E agredia os meus filhos, tinha uma vida completamente destruída. Não havia nada que pudesse. E depois ia 2 e 3 vezes para o hospital por semana.
Lá no hospital já me conheciam, já diziam, olha, ela veio aí outra vez. Desmaiava na rua, eu tinha um sopro no coração e angina de peito. Através dos nervos, a válvula do coração ficou dilatada. Então cheguei ao ponto que eu fui hospitalizada no Hospital Santa Maria, esteve lá muito tempo e o médico dizia que já não havia nada a fazer, tinha que ser operada mesmo ao coração. Por causa dessas doenças eu tive que deixar de trabalhar, tive que deixar os meus filhos numa pessoa, entregar os meus filhos a uma pessoa. Tudo o que o meu marido ganhava era tudo destruído porque era tudo nos medicamentos, o dinheiro ia todo para os medicamentos. Portanto, o meu marido ganhava, eu já não estava a trabalhar, porque com a doença fiquei em casa, e então o dinheiro que ele ganhava era tudo para pagar medicamentos. Portanto, estava no metro e deram-me uma revista, e nessa revista eu comecei a ler e senti ali qualquer coisa quando estava a ler a revista, senti qualquer toque. Mas não liguei, embrulhei a revista e meti na mala. Depois cheguei a casa, vou ver a revista e comecei a ver a revista. E esse dia não fui, porque desmaiei e levaram-me para o hospital. Mas o outro dia disse assim, vou lá ver como é que isto... Mas tornei a desmaiar, tornei a não ir para lá. E o meu marido viu a revista, leu a revista. E depois falou-me. E eu disse, vou experimentar. A minha vida desde que cheguei ao centro de ajuda foi uma transformação total. Comecei a deixar de desmaiar. Também falava muitas asneiras, estava sempre com asneiras na boca. Deixei de dizer essas coisas, comecei a sentir uma paz interior, as doenças desapareceram, fui fazer o exame. O primeiro exame que fez, o médico ficou admirado, que já não tinha, estava completamente curada. Eu agora tenho uma vida estável, uma vida muito boa, graças a Deus. Vivia numa barraca, hoje vivo numa casa. Tenho um prédio com 4 andares. Tenho mais 2 casas, uma de campo em Castelo Branco e outra em Coimbra, na zona de Coimbra, Pampilhosa da Serra. Tenho 2 carros, tenho o meu marido e o meu, que fui buscar a 0 km. Trabalho. Tenho os meus filhos formados, já não agrido mais os meus filhos, tenho o meu marido. Hoje vivemos todos bem, vivemos todos felizes. Bom, eu estou aqui com o seu Joaquim, um homem que ele conseguiu superar algo que muitas pessoas hoje em dia já tentaram. E tentaram não uma, não 2, não 3 vezes, mas tentaram várias vezes e fracassaram nessa tentativa. Ele conseguiu vencer os vícios. Vício de bebida, de prostituição, cassino. Quer dizer, foi essa vida que o senhor viveu durante muitos anos. Muitos anos mesmo. Porque a minha esposa, tínhamos casado ainda há pouco tempo, e nessa altura, passado bem meio ano de casamento, começaram-me a meter-me então nessa vida. E pronto, eu chegava à casa, não me entendia com a minha esposa. E uma vez até chateámos-nos, e quase que pegávamos, não pegámos não batemos um no outro, mas quase que eu vou assim, olha, vou fazer as minhas malas e vou-me embora, porque eu não te quero, porque também mulheres como tu não me falta. Porque lá está, o vício da prostituição estava, eu agora sei o que é, mas pronto, estava naquela vida e eu sentia-me bem cá fora, mas chegava depois a casa e discutia e eu depois arrependia-me. Mas no outro dia eu ia trabalhar e chegava à noite, eu queria que me fizesse o comer para eu comer rápido, para ir para o café, para ir para a zona, para a destruição. Isso era todos os dias? Era todos os dias era isso, era de segunda a sábado. E vem cá, o senhor trabalhava na altura? Trabalhava. O salário do senhor, então, era só para isso? O meu salário, a minha esposa pedia-me o dinheiro porque a gente recebia-nos ao fim de semana. Não é agora como ao mês. A gente, todas as semanas eu recebia. Dava-lhe meia dúzia de tostões, que era naquela altura era escudo, dava-lhe meia dúzia de tostões e ela dizia que não podia, tínhamos uma filha, que não podia viver com aquele ordenado com o dinheiro que estava a dar. Passava necessidade em casa e ela, para eu andar nessa vida. E todo o salário, todo ordenado do senhor era para sustentar, então,
os seus vícios. E qual foi o pior momento que o senhor lembra dessas situações que o senhor passou? Teve um momento que o senhor fala, não, cheguei no fundo de poço, eu bati ali na lama mesmo. Foi uma altura que eu tinha motorizado uma moto e eu vou assim, bem, para acabar com este sofrimento todo em minha casa, vou tentar matar-me. Foi tal e qual, vou matar-me e vou acabar comigo. Ainda tentei, mas... Como? Tirar-me, assim, meter-me debaixo de um carro, coisa, mas não consegui. Não consegui porque não chegou àquele momento, quando eu ia para me matar, para tirar-me assim para debaixo do carro, algo me arrumava para eu não me atirar. Quer dizer, e quanto tempo ficou esse pensamento de tirar a sua própria vida? Não, isso só foi 2 vezes. 2 vezes que eu tentei isso, eu depois nunca mais coisa. Eu depois, entretanto, deixei essa vida. Quer dizer, ao café eu ia, mas para a prostituição e para o casino não ia. Ia para o café, ia jogar umas cartas, apanhava bobadeiras ainda, mas para o casino que já não ia, já tinha deixado. Bom, quando foi então que entrou a participação do Centro de Ajuda na vida do senhor para conseguir superar tudo isso? É assim, eu tenho uma cunhada minha, que foi minha muito amiga, me convidou para eu vir ao Centro de Ajuda. Eu não sabia o que era aquilo. Fui lá orientado com o pastor. O pastor orientou-me, estivemos a conversar ao fim da reunião, eles levaram-me lá ao altar, conversar comigo, eu comecei-me ele começou-me a orientar e eu depois, isso foi numa sexta-feira, no domingo eu fui e ele começou-me a orientar mais e todas as vezes que eu ia lá, que eu comecei a ir à quarta e sexta e domingo, e ele começou e comecei-me a libertar. Libertei-me desses problemas todos, dos vícios. Agora deixei de ir ao café, deixei de ir às bobadeiras. Deixou a prostituição, deixei o casino, deixei tudo. E estou feliz com a minha esposa. E depois disso, como é que então foi essa recuperação com a esposa? A esposa do senhor viu essa diferença no seu comportamento? Ela viu, estás a ver, não queria ir ao Centro de Ajuda, mas o Centro de Ajuda nos ajudou muito. E ela, pronto, ficámos todos bem, todos amigos, não é mesmo? E está tudo bem. E hoje a família do senhor, então, é uma nova família? É uma nova família porque eles viram a minha mudança. Até meus filhos viram a minha mudança, porque a minha filha já era grandinha e começou a ir também ao Centro de Ajuda, que a gente ia-nos, ela também ia. E pronto, assim começamos a continuar. E qual conselho que o senhor dá para essa pessoa que hoje vive no mundo dos vícios, que o senhor já viveu, já passou o inferno, o senhor conhece o que é isso? E essa pessoa talvez está tentando também sair da prostituição, sair dos cassinos, mas ela não tem conseguido. Às vezes consegue por um tempo, consegue por alguns meses, ou algumas semanas, alguns dias, mas sempre volta à mesma recaída. Qual o conselho que o senhor dá para essa pessoa? Olha, eu aconselho a todas as pessoas que me estão a ouvir que faça como eu, que venha à Igreja Universal, que é o Centro de Ajuda, e que conversam com o homem que está no altar, ou com os obreiros, levam ao homem que está no altar e eles orientam a pessoa e a gente se liberta de tudo. O senhor garante isso? Eu garanto. Nunca mais teve uma recaída? Nunca mais. Nunca mais voltou para a lama de onde o senhor saiu? Há 20 anos, quando no Centro de Ajuda, e nunca mais. Está vendo? O senhor Joaquim aprova que você também pode. Você pode conseguir vencer esses vícios, você pode conseguir vencer aquilo que está afundando a sua vida. Você tentou, mas tentou sozinho. Você tentou com a força do seu braço. Mas quando você se alia ao autor da vida, tudo se torna possível. Faça como o seu Joaquim fez e eu tenho certeza que os resultados vão ser semelhantes na sua vida. Qual é o nome da senhora? Alzira Neto da Costa. Dona Alzira, a senhora foi liberta do quê aqui no Centro de Ajuda? Uma depressão profunda. Era depressiva e só tinha vontade de me matar. Essa depressão veio através do quê? De qual problema? Como surgiu? Era muito ciumenta, muito ciumenta. Eu não podia ver qualquer mulher aproximar do meu marido. Se ele chegasse tarde em casa, ficava toda nervosa e a solução era tirar do prédio para baixo. Sempre pensei em tirar do prédio. E ficava só no quarto fechado, não queria falar com ninguém, não queria ver ninguém, nem ia trabalhar, nada. E a senhora chegou a tentar ou só era pensamento? Não, tentei.
Tentou de que maneira o suicídio? Tentei atirar do prédio, só que eu tinha um menino e ele passou na minha presença e eu vi e eu disse, ai não, Alzira, não faça isso porque o teu filho é muito novo e não vai ter ninguém para cuidar dele, então eu desisti. Então, a senhora, devido a um ciúme, um ciúme doentio do marido, veio a depressão. Sim. Uma depressão mesmo profunda. Deixei de trabalhar e tudo, não podia trabalhar. Por quanto? Eu emagreci, pesava na altura 48 quilos. É? Sim. E por quanto tempo a senhora viveu com essa depressão? Para ir quase 10 anos. A senhora chegou a ir nos especialistas? Especialistas, tomava os comprimidos para depressão. Nada. Nada. Encontrou a solução? Resolveu o seu problema aqui no centro de ajuda? No centro de ajuda espiritual. Alguém me convidou, viu a minha magreza, até mandaram fazer teste de sida e tudo. É mesmo? É. Porque a magreza era muito, mas muito mesmo. 48 quilos. Que sofrimento, hein, dona? É verdade. A senhora então chegou aqui no centro de ajuda, participou da reunião de sexta-feira? Sexta-feira sempre, na reunião de libertação. E hoje, como que se encontra a dona Alzira? Ai, feliz. Eu e meu marido, que era uma coisa maravilhosa, estamos a namorar. Estamos, é verdade. Acredito. Estamos já casados há 34 anos, hoje somos namorados. Aquele ciúme doentio... Acabou. Eu aconselho, hoje sou conselheira. Ah, é? Sim. Eu estou em Angola, aconselho as outras pessoas que têm o problema com o marido e eu aconselho. Hoje é conselheira, né? A depressão desapareceu. Desapareceu completamente. Hoje a senhora é uma nova mulher. Hoje tem paz no casamento. Paz. Realização. Realização. Feliz. Qual o seu nome? Karina. Tem feito uso, então, da água do descarrego de sexta-feira? Sim. E aí? Eu tenho tido problemas no meu relacionamento e isso tem-me tirado a paz. E graças a Deus eu tenho tido uma força sobrenatural que tem-me ajudado a passar e o meu marido também está diferente. É. Já está mudando? Diz que vou mudar esta semana e tem estado a mudar. É. Essa semana, então, a senhora está vendo ele como uma nova pessoa? Sim. Como se chama? Cláudia. Dona Cláudia, a senhora se libertou do quê aqui no centro de ajuda? Pastora, a primeira bênção que eu recebi, a primeira libertação foi o tabaco. Eu vim uma sexta-feira, uma corrente de libertação, e passado 3 dias eu já não fumava nenhum cigarro. Eu fumava 2 maços de tabaco. Há quanto tempo que fumava? Há anos, muitos anos já. Muitos anos? Sim. E fumava 3 maços por dia? 2 maços. E quando eu acordava, eu bebia logo um café, não comia, bebia logo um café e fumava. 2 maços de tabaco por dia. Em 3 dias, após ter vindo na sexta-feira aqui na libertação, se libertou? Libertei-me. Nunca mais não senti mesmo vontade de fumar. Eu tinha nojo, ganhei nojo do tabaco mesmo. Nem podia com o cheiro. Fora a libertação do tabaco, do vício do tabaco, a senhora se libertou de quais problemas? Eu tinha depressão, ataques de pânico, ataques de ansiedade, portanto, pensamentos de suicídio, inclusivamente tentativas de suicídio. Chegou a tentar o suicídio? Sim, quando estava nas janelas, em sítios assim, eu tinha muita vontade de me mandar, só que eu segurava aquela vontade. E, por exemplo, abria a porta dos carros quando ia coisa para me mandar. E tinha depressão, como já tinha dito, tinha colite, escoliose, tinha problemas de coluna, eu tinha muitas dores, não conseguia fazer nada, nem dobrar o pescoço eu não conseguia. Estava sempre deitada ou sentada em casa, não conseguia fazer as minhas tarefas por causa disso. O filho também tinha um problema que a senhora falou, né? Sim, eu também comecei a ouvir vozes e o meu filho via vultos, acordava todos os dias à mesma hora, porque ele dormia entre o pai e a mãe, porque ele tinha problemas de respiração, que também foi curado, e ele começava a espancar-nos a essa hora sempre. Ficava transformado, dizia que via coisas nas paredes e assim. E quando eu entrei, aquilo acabou. Vários problemas, hein, dona Cláudia? Eram muitos problemas. E mais ainda. E mais, né? Quer dizer, ia participando aqui na reunião de libertação, sexta-feira. Hoje, como se encontra a dona Cláudia? Completamente diferente. Já não sofro de depressão, problemas de saúde não tenho, graças a Deus, não tenho nada. O meu filho também já não vê vultos, eu não ouço vozes, não...
nada E aquela disso. vontade de se E matar? fumar já há 5 anos que eu não fumo. Há 5 anos? E eu já tinha feito várias tentativas, só que esta foi de uma forma completamente diferente. Que quem fuma sabe que fica com vontade sempre de fumar e fica nervoso. E não, foi diferente. Quer dizer, a senhora se libertou do tabaco de uma forma que nunca mais sentiu vontade de pegar no cigarro novamente. Comum, porque os fumadores sempre se ficam nervosos, ficam com aquela ansiedade. A senhora não? Não, foi total. A senhora hoje, pensamento de suicídio não existe Não mais? tenho, não. Está completamente liberta? Sim, graças a Deus. Então, na reunião de sexta-feira da libertação, se essa pessoa que está passando por problemas iguais os que a senhora um dia já passou, se ela vier, então, ela vai também ter a libertação. Com certeza, Deus não faz acessão de pessoas, portanto, se Ele fez na minha vida, também vai fazer na vida dessa pessoa, seja qual for o teor do problema. Para quem sofre com insónias, azares, infortúnios sem explicação, tem visões, ouve vozes de pessoas que não estão presentes ou que morreram, sente-se vítima de inveja ou maldição? Às sextas-feiras, ao longo de todo o dia, empenhamos-nos em combater estes e outros problemas de origem espiritual. Procure-nos num centro de ajuda perto de si e veja com os seus próprios olhos o que podemos fazer para o ajudar a mudar a sua vida. Estamos abertos todo o dia para o ajudar e temos palestras especialmente às 20, mas também às 7, 10, 12 e 15 horas. Mais informações em centrodeajuda.pt ou através da linha Amigo 24 horas 218 368 008. Centro de Ajuda. Acreditamos em si como ninguém. Qual o nome do senhor? Hugo. Senhor Hugo, como é que o senhor chegou aqui no Centro de Ajuda? Cheguei aqui mesmo na última. Tentei o suicídio 3 vezes. Tinha uma... Como é que o senhor tentou o suicídio? O senhor falou 3 vezes. Sim. Como é que foram as 3 vezes? Uma foi, pus-me em cima da ponte para mandar lá para baixo, mas um senhor agarrou-me para não me mandar. A outra, tentei mandar-me ao Rio Tejo. Pensei nos meus filhos, não me mandei. Agora a terceira foi há 15 dias atrás. Pus um saco na cabeça e pus um cinto para me enforcar. Entretanto, entrou a minha esposa no momento exato que eu ia fazer isso. Ia se suicidar. Ia suicidar. O senhor era muito nervoso também. Sim, e tenho uma grande depressão. Grande depressão. Não conseguia dormir, ia para o trabalho sem dormir. Sim. Pronto, eram muitos nervos e estava na última. Passei aqui, vi ali Centro de Ajuda, entrei aqui e graças a Deus que entrei aqui. Como é que o senhor está hoje? Hoje não penso mais em suicídio, estou muito forte, mentalmente estou muito bem. A depressão, aquele nervosismo, desapareceu? Desapareceu. Eu não conseguia dormir, como te falei, agora já durmo a noite toda e graças a Deus... O senhor está há poucos dias vindo no Centro de Ajuda, né? Há 15 dias, mais ou menos. 15 dias. Tem vindo na sexta-feira? Sempre, sexta-feira, estou cá sempre. Então isso lhe ajudou a ficar livre de todo esse mal, né? Sim, tem uma grande ajuda, 100% mesmo, na sexta-feira. Está livre? Está livre, graças a Deus. Obrigado, viu? Deus abençoe. Qual o nome da senhora? Glória. Como é que a senhora chegou aqui? Quais os problemas que a senhora tinha, hein? Era muito nervosa, muito ansiosa e isso me atingia muito, né? Prejudicava outras áreas, né? Sim, prejudicava em outras áreas, a vida sentimental, prejudicava muito. Como é que era a vida sentimental da senhora? Era destruída. Não era feliz com ninguém? Não. Com ninguém mesmo. E hoje, como é que a senhora está? Hoje estou bem. Sim, fazendo as correntes da sexta-feira, me sinto bem. O nervosismo, aquela ansiedade, não tem mais? Já não tem mais. E a vida sentimental, como é que está? Hoje sou casada. Está casada há quanto tempo? Há 3 anos. Quer dizer que aquela maldição foi quebrada participando na reunião de libertação? Sim, foi quebrada totalmente. Hoje está livre a senhora? Hoje estou livre. Fazendo as reuniões da sexta-feira, reunião de libertação, estou completamente livre. Qual o nome da senhora? Carmen. Senhora Carmen, como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Muito mal, pastor. Com muita angústia, muito nervosa, muita mágoa e muito doente. Mágoa de quê que a senhora tinha? As pessoas, quando me faziam alguma coisa. E as doenças, quais eram? As doenças, eu sofria, não sabia de quê. Vomitava de madrugada, às 3 da manhã vomitava, dor de cabeça constantes. Com certeza a senhora deve ter passado por médicos, feito exames. Então fui ao médico, uma ocasião pedi-lhe para me dar um medicamento para a tristeza. Não existe, né? Claro que não, sou aqui. E hoje, como é que a senhora está? Estou ótima. O que a senhora fez para mudar esse quadro, hein? Vim à sexta-feira, ao
ao culto da libertação. E hoje como é que a senhora está? Estou ótima, pastor. Não tem mais angústia? Nada, estou ótima, Aquela ótima. tristeza, Fugiu aquela tudo. mágoa. Não Quer dizer tenho que a nada. senhora, então, usou o remédio que está acima de todos os remédios, né? É, pastor. Está livre hoje? Estou livre, graças a Deus. Parabéns, tá? Deus abençoe. Qual é o nome da senhora? Sónia. Como é que a senhora chegou aqui no Centro de Ajuda? Bom, eu cheguei de rastros completamente porque a minha vida não dava certo em campo algum, né? A minha vida estava um fracasso mesmo, nada dava certo para mim, trabalho era raro aparecer, na vida sentimental também era um caos, então tudo dava errado. Quer dizer, havia uma amarração tanto na vida econômica como na vida sentimental. Com certeza. E não era por falta de lutar da senhora, a senhora lutava, né? Eu lutava muito, sempre lutei muito, mas parece que tinha as portas todas Uma fechadas. barreira, né? Uma barreira completamente na minha vida. E o que a senhora fez para reverter esse quadro, hein? Bom, depois de tanto lutar, o meu marido começou a vir aqui na igreja. No entanto, eu comecei a acompanhar. No princípio eu não aceitava bem, mas comecei a ver o empenho dele, a vontade dele vir. Então senti também vontade de vir e saber do que se falava aqui dentro, né? Então comecei a vir às reuniões, Já participou da sexta-feira, a quebra da maldição? Sim, tenho vindo sempre e gosto muito de cá vir e penso que é a solução, é o caminho que a gente precisa para... E como é que está a sua vida hoje? A minha vida hoje tem melhorado bastante e venho lutando para que venha a melhorar mais ainda. Economicamente falando, na vida sentimental, não existe mais aquela amarração? Não havia, e o nervosismo que eu sentia em lidar com certas situações, tenho melhorado Hoje muito. não tem mais? Não tenho mais. E tenho estado... Hoje a senhora está feliz, realizada, então? Estou feliz, sim, senhor. Muito feliz mesmo. E é o caminho para a felicidade mesmo, para o sucesso. Obrigado. Você pode aceder também à nossa página centrodeajuda.pt e encontrar a morada mais perto de si. Se você não sabe qual é o centro de ajuda mais próximo da sua casa ou se existe o centro de ajuda na sua cidade, você pode aceder a esse site e buscar mais informações. E diariamente as portas do centro de ajuda estão abertas para lhe atender, para lhe receber todos os dias, de domingo a domingo. Estará ali alguém preparado para lhe receber. E se você não ligou para a nossa linha Amigo 24 horas, também pode ligar, como fez a senhora Mara da Suíça. Ela sofre de racismo por parte dos colegas de turma e está a pensar em acabar com a própria vida, pois não aguenta essa situação. A senhora Ivete, de Famalicão, ela pede oração pela sua família porque está no mundo das drogas e não tem forças para sair. O senhor Maurício de Portimão, ele sofre com obesidade mórbida e devido a isso tem complexos de inferioridade. E muitas pessoas que têm sua autoestima lá embaixo, têm vivido problemas que têm colocado ainda mais para baixo a sua vida, o seu conceito. Então não se desvalorize. Nesse momento você pode sim se valorizar, cuidar de si e não deixar para amanhã o que você pode fazer ainda hoje. Procurar o centro de ajuda e nessa sexta-feira em especial, que é a corrente da libertação espiritual, você pode participar, onde será revelado a origem de todos os seus problemas. Paula, esta é a palavra, revelação. E nós iremos revelar para si o que está por trás de todos esses problemas. Sim, não é normal o que você tem passado, não. Você é uma pessoa inteligente, nós pensamos quantos problemas você já conseguiu resolver. Vários. Porque foram problemas corriqueiros, comuns, como todo ser humano tem problemas, mas você tem um problema que está lhe fazendo sofrer. Existe um mal na sua vida que tem lhe feito ser uma pessoa angustiada. E esse problema não é normal, não. Este problema não é corriqueiro. Há um mal por trás dele. Há uma raiz espiritual. Há muitos problemas que a raiz é espiritual. E afirmamos isso porque você já tentou com a sua mão própria resolver esse problema. Os médicos já tentaram lhe ajudar. Médicos e médicos, você já correu o país e até a Europa atrás da solução desse problema. Sua família
já tentou lhe ajudar e por mais que eles queiram e lhe amam, não é suficiente todo o amor e toda a força de vontade deles, porque é de ordem espiritual. Nesta sexta-feira, você estará conosco e sim será livre desse mal. Eu tenho a cartela aqui em minhas mãos e essa cartela diz a limpeza do corpo. Nós estamos oferecendo no Centro de Ajuda de forma gratuita. Você vai recebê-la e você vai fazer o tratamento passo a passo, como nesta sexta-feira faremos o tratamento de limpeza espiritual nos ouvidos. E você se pergunta, os ouvidos, por quê? Sim, os ouvidos têm sido a porta de entrada de muitos, ou de muitos males. Por conta de você sentar na cadeira, na clínica, no consultório médico, e o que você ouvir é só que o seu problema está a evoluir, a crescer. Você entra dentro da sua casa e ouve brigas, discórdia. Quantas vezes, senhora, o seu marido não falou para si, eu vou embora dessa casa? Quantas vezes, mãe, o seu filho não olhou para a senhora e disse, eu estou usando drogas, eu vou bater em ti, o seu próprio filho. E o que a senhora e o senhor têm ouvido tem sido só desanimador. A prova que o mal tem usado seus ouvidos para entrar em si. E quantas não são as pessoas que ouvem literalmente vozes a chamar pelo seu nome e quando olham para trás, não é ninguém. Pessoas que ouvem móveis se arrastar dentro da sua casa, ouvem coisas estranhas, sim. Os ouvidos têm sido a porta de muitos males. Mas nesta sexta-feira, você está convidado. Procure o Centro de Ajuda mais próximo. Aceda ao site centrodeajuda.pt e tenha a morada do Centro de Ajuda, os horários alternativos e o que estaremos fazendo nesta sexta-feira. E tem mais. Daremos a si um elemento especial para que você faça esta limpeza nos seus ouvidos, espiritualmente falando, é lógico, e você seja livre deste mal. Qual é o seu nome? Anabela Frazão. Dona Anabela, como era a vida da senhora antes de chegar no Centro de Ajuda? Era uma vida muito triste, muito sofrida, muito angustiada, porque aparentemente eu não tinha razão para sofrer, financeiramente eu era realizada, profissionalmente fazia aquilo que me dava satisfação, na vida sentimental era bem sucedida e conforme os anos foram passando, cada vez mais eu me sentia num fundo de poço. Qual a razão? Por quê? Eu não sabia qual era a razão e isso tornava-me uma pessoa extremamente angustiada, deprimida, com insónias. Eu cheguei ao ponto de dizer, meu Deus, onde é que o Senhor está? Eu não encontro o Senhor em lado nenhum, porque eu buscava Deus em tudo quanto se possa imaginar, desde videntes, desde fazer yoga, relaxamento, meditação, por aí fora. Ler muitos livros para tentar perceber um pouco mais sobre a vida, energias, vida além da morte, eu fiz tudo. O facto é que eu cada vez me tornava mais ansiosa, cada vez tinha uma interrogação maior dentro de mim, porque é que eu sou tão infeliz? Tinha um vazio tremendo dentro de mim. Esse era o meu grande problema. Esse vazio durou quantos anos? Foi até eu um dia aceitar um convite de uma pessoa amiga para vir ao Centro de Ajuda Espiritual. Foi até esse dia que mudou a minha vida. Até aí era um vazio terrível. Mas o que a senhora fez para vencer esse vazio? Ora bem, eu cheguei aqui e encontrei tudo novo. Eu vim conhecer um caminho que eu desconhecia, um caminho onde eu pude ver que podíamos entrar dentro de nós, podíamos ouvir os pastores fazer as correntes. Eu fiz corrente de sexta-feira de libertação com oração forte. E à medida que as semanas foram passando, começou a mudar tudo em mim. Ao fim de poucos dias de estar aqui, a ansiedade, que era como um bicho, aquilo era uma coisa a comer dentro de mim, desapareceu. Essa ansiedade provocava alguns problemas de saúde. Eu fiquei logo liberta de tudo, comecei a dormir bem, comecei a ter muita força, muita vontade de viver. Então isso para mim fez a transformação total. E hoje como é que está a sua vida? Toda mudada. Encontrei-me a mim mesma, hoje eu tenho razão de viver, outrora eu não queria mais viver, eu hoje quero viver cada vez mais. Falo às pessoas que aqui é o caminho certo, tenho esse desejo dentro de mim, porque a mudança está nas nossas mãos também, se nós viermos procurar ajuda. Qual é o conselho que a senhora tem a dar a essa pessoa que de repente se encontra vazia, triste, procurou também videntes, procurou caminhos pela qual trouxe dissabores? Qual é o conselho da senhora?
que não procurem mais andar nos caminhos por elas próprias, porque eu fiz isso 38 anos da minha vida, nada deu certo. Realmente há um caminho, esse caminho está traçado por Deus, porque Deus está vivo. Venham ao centro de ajuda espiritual mais próximo de casa, busquem esse caminho, essa força, essa vida e encontrarão a diferença. Você reparou num detalhe? A Anabela mencionou que mesmo sendo uma pessoa bem-sucedida, era uma pessoa, por outro lado, frustrada. E você sempre tem ouvido nós convidarmos na programação pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão mal, pessoas que estão doentes, na miséria, enfim. E você olha para a sua vida e não vê isso. Você é uma pessoa bem-sucedida, você é uma pessoa economicamente falando, você tem uma vida confortável, mas dentro de si você fala assim, poxa, eu sei que falta algo. Porque cá dentro eu sou uma pessoa vazia, mas ela hoje não é mais essa pessoa vazia. Sim, ela é bem-sucedida, feliz, mas ela tem o seu interior cheio e sua vida realizada. Nós iremos agora a Famalicão falar com o Marcelo, que está ali no altar de Famalicão com o seu convidado também. Bom dia, Marcelo. Olá, muito bom dia. Estamos aqui com o senhor Moraes. Senhor Moraes, como era a vida do senhor antes de eu chegar no centro de ajuda? Minha vida, pastor, antes de chegar ao centro de ajuda, era um inferno. Tinha a minha vida, portanto, no início de uma casa a construir, apareceu o problema da esposa com a depressão, eu era viciado em álcool e tabaco, consumia em média de 5 litros de álcool por dia, tabaco era o máximo e meio por dia, e o dinheiro não chegava, até que resolvi vender a casa para tratar depois da esposa, porque era muito doente. Problemas de saúde, era tudo, ela tinha vultos, ela via tudo, pastor. Quer dizer, a vida do senhor então é uma vida tratada no meio de muitos problemas. Sim, pastor. O meu dinheiro era muito aquém para viver mesmo, porque o dinheiro era gastado em situações difíceis da vida, não é? Que era com a saúde e os problemas da esposa e os meus vícios. E como o senhor chegou, senhor Moraes, no centro de ajuda? Pastor, eu cheguei no centro de ajuda no fundo do poço. Foi mesmo na última hora. Eu fui evangelizado por um obreiro e acontece que esse obreiro aconselhava-me ir à igreja, ir ao centro de ajuda, que ia lá ia ter resposta, que eu nunca tive na minha vida. Um dia fui teimoso e fui. Fui e venci. Resultou. Por isso estou aqui hoje vivo e graças a Deus, porque se não fosse hoje eu estar aqui, talvez fosse cadáver morto, enterrado há muitos anos. E como está a vida do senhor Moraes hoje? Depois que o senhor passou a vir no centro de ajuda, como é que está o casamento, como é que está a vida? O que o senhor pode dizer hoje do senhor Moraes antigamente e do senhor Moraes hoje, nos dias de hoje? Pastor, os dias de hoje foi como Jesus transformou água em vinho. Portanto, hoje sou uma pessoa feliz, realizado, entendo bem com a esposa, temos uma vida cordial, de respeito um para o outro e acontece que Jesus me abençoou em tudo, quer dizer, além de eu perder a casa, perder muita coisa, recuperei muita coisa. Recuperei na vida salarial, eu ganho 3 vezes mais, 5 vezes mais que ganhava quando cheguei ao centro de ajuda. E a vida assim está boa, embora a luta temos todos os dias, não é? Para vencer. E é assim que eu luto para vencer todos os dias. Então hoje, o senhor pode dizer que hoje o senhor tem uma vida abençoada. E os vícios? Os vícios, a depressão, aquela visão de vultos? Pastor, isso acabou tudo. Minha esposa entrou no centro de ajuda, por exemplo, em setembro, ela em março era uma pessoa livre, e eu igual. Éramos livres de tudo, sem vícios, sem nada. Portanto, nós hoje somos uma família transformada. Temos muito para dar a quem sofre e queremos ajudar quem sofre. E, senhor Moraes, qual o conselho que o senhor tem para essa pessoa que está nos assistindo nesse momento, que de repente está a passar por o mesmo problema que o senhor passou, ou um problema até pior do que aquele que o senhor enfrentou? Qual o conselho que o senhor tem a dar a essa pessoa? O conselho que dou a quem for viciado, perdido, que não tenha resposta, que não consiga vencer, só mesmo no centro de ajuda, que aí está o Espírito Santo à espera para abençoar, dar força e transformar a pessoa, porque Jesus transforma em vinho, também nos transforma a nós, desde que nós creemos e demos um passo de fé. Tá bom, senhor Moraes, gostaria de agradecer o senhor por esse testemunho, por esse exemplo de fé. E você que está nos assistindo nesse momento, eu quero convidar você para participar conosco. Nós estaremos aqui em Famalicão. Caso você queira me ajuda, estaremos aqui para te ajudar, tá bem? Na Rua Amélia Recolasso,
número 300, bem próximo à Escola Sió. Ok, Marcelo, recado dado. Ali, em Famalicão, existe uma pessoa que pode lhe ajudar. Em Famalicão e em todos os centros de ajuda, como neste domingo nós teremos mais um domingo da família. Você que tem tido problemas dentro da sua casa, desunião, desordem familiar, e a senhora já tem perdido a paciência porque já tentou de tudo para unir, para trazer o seu marido para perto, para trazer os seus filhos para dentro da sua casa, e o que você tem recebido só tem sido decepções. Neste domingo nós estamos trabalhando em prol da sua família. Caso você queira a nossa ajuda, traga um calçado deste familiar. Exatamente isto, um calçado, um sapato. Porque nós sabemos que o caminho de muitas pessoas tem sido caminhos maus. Se você tem sofrido com pessoas na sua casa por conta dos caminhos delas serem maus e trazer sofrimento a si, prepare o calçado desse seu familiar e já neste domingo leve ao centro de ajuda. Faremos algo em prol dele e, sem dúvida, você verá o resultado, porque a fé, ela não é para se questionar, não é para se discutir. Você pode agora se perguntar, mas por quê? Mas para quê? Neste momento não vale a pena você ficar aí discutindo. Preconceituoso, não. Faça o que nós estamos pedindo, porque a prova de que o que temos feito funciona é o que você tem visto, da boca de centenas e milhares de pessoas. E se essa programação durasse 2, 3, 4, 5 horas, teríamos testemunhos e relatos suficientes provando a eficácia deste trabalho. Domingo, às 7h30, às 9h30, às 15 horas e no final do dia às 18 horas, em todos os centros de ajuda. Ligue para a linha Amigo 24 horas, este número que aparece agora no seu televisor, e tenha mais informações do centro de ajuda mais próximo à sua casa. Caso queira, você é o nosso convidado especial. Até a próxima.